Olá, minha amiga artesã, seja muito bem-vinda à nossa aula do quadro Ursa Floral. Esse é um quadrinho lançamento aqui do nosso ateliê e nós vamos compartilhar com você em primeira mão todo o passo a passo que nós utilizamos para fazer esse quadrinho. Aqui nós desenvolvemos uma técnica de pintura que se chama Aquarela Baby e essa técnica de pintura que nós vamos utilizar para fazer todo esse quadrinho com materiais bem simples, de uma forma bem fácil, para que você consiga fazer, consiga aí agregar ao seu portfólio esse novo modelinho de quadro. E para você artesã que é iniciante, que ainda não fez nenhum quadrinho, que seja o seu primeiro quadrinho, um quadrinho lançamento que as mamães amam e vai fazer muito sucesso aí para você iniciar as suas vendas com um baby decor. Então vem comigo para conhecer tudinho sobre esse quadrinho maravilhoso que nós vamos desenvolver juntas. Bora lá! Antes de nós iniciarmos a confecção desse quadro maravilhoso da nossa coleção Ursa Floral, vou compartilhar com você aqui todos os materiais básicos que nós precisamos para poder confeccionar esse quadrinho. Mas se você não tiver aí todos os materiais, faça com o que você tem. Use aí a sua criatividade para desenvolver o seu modelinho do seu jeito, com aquele jeitinho que só você tem, tá certo? Então vamos lá conhecer um pouquinho desse material que nós utilizamos aqui para poder estar confeccionando esse quadrinho. Ó, primeiro você precisa de uma moldura. Aqui nós estamos usando uma moldura de resina, tá? É uma moldura oval, ela tem um ganchinho de colocar na parede aqui atrás. E essa daqui é uma moldura do modelo floral que nós chamamos, tá certo? Ela tem de tamanho 37 centímetros aproximadamente de comprimento e 28 de largura. Para poder fazer o fundo dessa moldura, a gente vai utilizar um fundo em MDF, aqui é um MDF de 3 milímetros, mas você pode usar o fundo de compensado, do que você tiver aí, tá? Duratex, o material que você tiver para poder fazer o fundinho. Aqui nós cortamos um fundo oval de 20 centímetros de largura por 28 de comprimento. Esse fundo a gente vai usar aqui no fundo da moldura de resina. Para revestir esse fundo, nós vamos utilizar um tecido linho, tá? É um linho para artesanato, então não é um linho caro, tá? É um linho que a gente compra em loja mesmo, de 100% algodão aí para artesanato. Então você vai precisar de 30 centímetros desse linho, tá certo? Para decorar essa moldura aqui, esse quadrinho, nós vamos utilizar a ursinha de resina, que é uma ursinha maravilhosa, super charmosa. Nós vamos decorar ela, pintar ela, para ela ficar bem lindinha. Nós vamos fazer isso juntas. E essa ursinha tem 20 centímetros de altura, mas você pode usar aí o acessório, o elemento que você quiser no seu quadrinho. E aqui nós vamos utilizar também esse lacinho de resina que tem 11 centímetros de comprimento. Para poder colocar, personalizar o quadrinho, a gente vai usar um nome. Você pode usar aí o da sua preferência, em torno de 12 centímetros de comprimento. Esse é recortado em MDF de 3 milímetros, tá? E para fazer a pintura Aquarela Baby que nós vamos fazer nesse quadrinho, nós vamos utilizar aqui o gel envelhecedor da Full Color na cor marrogane escuro, tá certo? Então esse aqui é o gelzinho que nós vamos utilizar para poder envelhecer a peça, tá? Nós vamos utilizar a tinta da Acrylex PVA na cor areia e vamos utilizar a tinta da Acrylex PVA na cor rosa. Tá vendo? Ó, o vidrinho bem pequenininho, então gasta bem pouquinho. Você vai ver que a gente vai gastar bem pouco para poder estar confeccionando esse quadro. Então, por isso ele é um quadro bem bacana da gente fazer. E você pode usar alguns acessórios para decorar caso você queira, tá? Igual essa florzinha aqui de 3 florzinhas que a gente chama de orquídea, tá? Um galinho com 3 florzinhas. O balão também a gente pode utilizar aí para decorar o quadrinho, tá? Mas tudo isso daqui é se você quiser, tá? São itens adicionais aí para você deixar o seu quadrinho bem bacana. E aqui também eu vou utilizar esse cordãozinho para prender o balãozinho na mãozinha da ursa.
E vamos utilizar também algumas pérolazinhas para poder decorar aqui as florzinhas. Certo? De material para a gente poder confeccionar o quadro, a gente vai precisar de uma tabinha, tá? Pra gente colocar a ursinha em cima, tá? Vou passar para vocês a medida. Pincel, tesoura. Ó, pincel aqui que a gente tá utilizando, esse da Condor, número 28612, bem simplesinho, são pincéis bem baratos, tá? Para passar a cola, a gente utiliza esse amarelinho aqui, que a gente acha em qualquer papelaria. E esse outro aqui, que também é um pincel super barato da Atlas, AT951, 26, 28, 30, a numeração que você encontrar, tá certo? E para envelhecer, a gente vai utilizar um pincelzinho, pincel de maquiagem mesmo, que você tiver aí, ó. Aqui eu uso esse pincel de maquiagem, que é um pincel bem desses que a gente usa mesmo, compra lá em loja de maquiagem, bem baratinho mesmo, tá? São pincéis bem simplesinhos, você não precisa ter nada assim super master, coisas bem simples mesmo, que dê para você confeccionar aí o quadrinho, tá certo? E algumas colas, aqui eu separei duas colas, uma cola instantânea, Tech Bond, tá? E um silicone líquido da sua preferência, o que você tiver aí para você utilizar. Não precisa de você comprar materiais caros. E uma pistola de cola quente, aqui a gente vai usar a pistola grossa, tá? Só para firmar aqui alguns itens, para você ver como que a gente vai confeccionando esse quadrinho. Então esses são os materiais básicos, né, que a gente precisa para estar confeccionando esse quadrinho juntas. Quadro da nossa coleção Ursa Floral, tá certo? Agora vamos lá iniciar a confecção desse quadro. Então vamos iniciar a confecção aqui do nosso quadro. Como que nós vamos, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos iniciar com a pintura. Ó, aqui, antes de eu iniciar a pintura, eu dei um fundo na moldura, tá? Assim, bati um fundo muito leve, é opcional, você pode ou não bater esse fundo, tá? Então, por isso eu nem coloquei na lista de materiais, porque não é obrigatório. Eu faço isso só para dar um pouquinho de proteção à peça. Aqui eu usei para poder fazer essa proteção branco brilhante, um spray da Tech Bond, tá? Super simples, é um spray bem baratinho. Então assim, eu só bati muito de leve na moldura. Pra quê? Pra dar uma pequena cobertura, como se fosse uma proteção mesmo. Mas não é obrigatório, você faz se você quiser, tá? Aqui no lacinho também eu bati. Já na ursinha, eu não bati o spray e nem nas florzinhas. Tá vendo que tá sem o spray? Dá pra vocês verem a pequena diferença aqui de um pro outro. É por causa do spray, tá certo? Mas é opcional, você não precisa bater. Fica a seu critério. Eu bati aqui na moldura para dar essa pequena proteção. Então vamos iniciar aqui a nossa pintura. Como que a gente vai fazer a pintura dessa moldura? Para pintar a moldura, nós vamos utilizar aqui duas tintas. A tinta areia da Acrylex, uma tinta PVA. Se você não tiver essa tinta da Acrylex, pode ser que você tiver, desde que ela seja PVA. Aqui eu estou usando a cor areia e a cor rosa. Você também vai usar aí a cor da sua preferência. Para poder fazer a pintura da moldura, tá? Nós vamos iniciar pela moldura. Eu usei simplesmente essa tinta aqui, ó, para vocês verem. Essa tinta na cor areia, tá? A minha já está bem usada, tá vendo? Então, a cor areia que eu utilizei aqui. Então, como que nós vamos fazer a pintura dessa moldura? E depois, a gente vai fazer a cor rosa para poder pintar as florzinhas, o laço e o vestidinho da ursa. Os acessóriozinhos, então eu trabalhei aqui com duas cores, a cor areia, tá? E eu fiz uma cor usando a mesma tinta areia com essa tinta rosa da Acrylex também, que eu coloquei aqui nesse vidrinho. Olha aqui para vocês verem, é pouquinha tinta que eu usei. O que eu fiz para poder fazer esse rosa aqui? Simplesmente eu coloquei uma colherzinha dessa daqui, que é uma colherzinha bem pequenininha, tá vendo? Ó, eu usei uma colherzinha dessa tinta rosa com uma colherzinha da tinta areia. Simplesmente isso. Uma colherzinha de cada e misturei e deu essa cor aqui, que nós vamos chamar de rosé,
certo? Então a gente fez um rosê aqui usando a cor rosa e o areia. E eu vou deixar reservada essa tinta aqui, que eu vou utilizar ela para decorar tanto as florzinhas quanto o laço e o vestidinho da ursa. Então tá vendo? Bem simplesinho nós fizemos aqui essa misturinha, tá? Vocês vão ver que é bem simples. E para pintar os outros elementos aqui, a gente vai usar simplesmente a cor areia. Nós demos o nome para essa pintura de pintura aquarela, baby. Por quê? Vocês vão entender agorinha por que a gente deu esse nome de pintura aquarela, baby. Ó, você vai precisar de um reservatório com um pouquinho de água, tá? E o nosso pincel aqui, o Atlas T951. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou pegar aqui o meu pincel, vou molhar na água, tá? E vou colocar aqui, ó, na bandejinha. Aqui eu tô usando uma bandejinha de isopor. Você pode usar o que for da sua preferência. Eu gosto da bandejinha de isopor. Você pode pegar aí aquelas bandejinhas que vem no sanduíche, né? Pra gente poder reaproveitar. Ou que vem nos frios. Você lava ela e guarda pra você fazer essa pintura aqui, tá? Porque eu acho que com ela fica mais fácil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui um pouquinho de água, vai deixar aqui, ó, do ladinho da nossa bandejinha. Você sempre deixa também perto de você um pedacinho de tecido branco. Você corta aí um pedacinho de tecido branco, tá? Ou qualquer tecido que você tiver de algodão e deixa aqui para você ir limpando o pincel ou o guardanapo, tá? Para você utilizar no decorrer da pintura. Então, como que a gente vai fazer esse processo de pintura? Ó, vou pegar aqui essa tinta da cor areia, ó, sujei o meu pincel com ela, o pincel tava molhado de água, tá vendo? Por isso que nós vamos chamar de aquarela. E eu vou tirar o excesso dessa tinta aqui na bandejinha mesmo, tá vendo? Ó, então vou tirar todo o excesso da tinta aqui na bandejinha mesmo, tá? A gente vai fazendo assim até tirar todo o excesso da tinta. O pincel vai ficar como se ele fosse só sujinho de tinta. E você vai iniciar o processo de pintura aqui, de forma bem leve. Ó, vocês vão ver que a minha mão tá bem levezinha, tá? É como se a gente fosse só sujar mesmo a moldura, viu? Não é nada forte, a gente não pode passar com força, tá? Porque tem que ser algo muito discreto. É uma pintura muito leve, por isso que a gente chama ela de aquarela, tá? Ó, vocês vão perceber que ela vai ficar bem sutil, ó, tá vendo? Só manchadinho. Toda a imperfeiçãozinha que tiver aqui, você vai tirando, se tiver alguma poeirinha com a mão mesmo, tá? Olha só que legal. Fica bem bonita, bem charmosa. Você vem, passa um pouquinho na água, tira o excesso na própria bandejinha, tá? Ó, tira todo o excesso. Primeiro você pode vir e fazer aqui, ó, as lateraisinhas aqui, tá? Vou fazer aqui primeiro por dentro e nas laterais, pra gente já deixar essa partezinha pronta, ó. Bem de leve, a gente vai passando bem de leve, sem forçar nada, para não ficar muito escuro. Ah, Kátia, mas eu quero uma moldura mais forte. Aí você passa mais forte, né? Então, é a seu critério, mas eu quero ela bem levezinha. Então, vou passar, tá vendo? Passo na água, tiro ali a cor mais forte e venho com ela bem de leve, bem neutra mesmo, porque eu quero uma cor bem neutrazinha. Ó, tá vendo? Vai colorindo aqui a moldura de forma uniforme e leve, que eu quero só deixar um manchadinho mesmo no tom de areia, que é o tom que a gente tá pintando a moldura. Então, vou pintar aqui dentro primeiro, ó. A moldura, ela é irregular, então ela não é uma coisa regularzinha. Você pode lixar onde você quiser aqui, né? Mas eu gosto das irregularidades, que eu acho que fica bem natural, fica bem autêntico mesmo. Se você achar que algum lugar ficou mais forte que o outro, você passa a água no pincel e vem e suaviza. Ó, você vai suavizar a pintura ali onde você achou que ficou mais forte, com a água, tá vendo? Molha o pincel um pouquinho de água e vem, vai suavizando bem de leve mesmo, tá? Então, assim, é assim que a gente vai fazendo.
ó. E vai passando aqui, ó, dos lados. Vou fazer a pintura aqui nas laterais, ó. Ó, bem nas lateraisinhas aqui que eu vou fazer. Primeiro, vou pintar os cantinhos para ficar mais fácil depois na hora de eu pintar o restante da moldura. É uma pintura super rápida, gente, bem rapidinha mesmo, tá vendo? Que é bem rapidinho, a gente consegue fazer a moldura toda. Ó, agora eu já vou passar aqui, ó, bem clarinho mesmo. Já vou passar em todos os detalhes da moldura, desse jeitinho. Só passa bem rapidinho, de leve, não fica pressionando muito não. É algo bem sutil. Ó, e vou pintando a moldura toda dessa forma. Bem levezinho. Aonde você achar que tá mais escuro, você vem e clareia com a água. E a gente vai fazer isso em toda a moldura. Pronto, agora a gente já finalizou a pintura da moldura, nós vamos pintar a ursinha, tá? Nós vamos pintar da mesma forma com que a gente pintou a moldura. Nós vamos pintar o corpinho da ursinha primeiro e depois nós vamos pintar o vestidinho. Então, vamos usar a mesma técnica com a tinta aquarela que nós fizemos aqui, usando a tinta areia e a água. Tá? Então, nós vamos batendo aqui a tinta na água, tirando o excesso e vamos pintando a ursinha aqui com essa cor bem neutra mesmo, bem levezinha. Você pode usar outro pincel que você tenha, tá? Da sua preferência aí. Eu tô usando esse daqui só pra gente aproveitar o mesmo pincel, tanto na moldura quanto na ursinha, tá? Mas aí vai ao seu critério. Pode usar a brochinha, o que você tiver aí que você achar mais fácil pra você trabalhar aqui. Ó, você vai pintar as perninhas, os bracinhos, tá? Ó, e o rostinho da ursinha. Todo com essa pinturazinha aquarela que nós fizemos aqui na nossa moldura.
E o tomzinho você que vai escolher. Se você quiser mais forte, você põe menos água. Se você quiser mais fraquinho, você vai colocar mais água. Aí vai depender realmente da cor com que você quer fazer a sua ursinha. Olha que linda que ela fica, gente. É uma lindeza só essa pintura. É uma pintura maravilhosa. Se você quiser, você pode usar, tá? Luva, o que você precisar aí pra você, às vezes, né, ter algum tipo de alergia com a tinta. Mas é uma tinta à base de água, bem tranquila, o cheirinho dela bem suave, tá? Dá pra trabalhar tranquilamente. Olha que gracinha que já tá a nossa ursinha sem nada, hein? Sem a gente fazer nada, ela já tá linda. A gente vai deixar ela secar aqui um pouquinho, tá? E enquanto ela seca, nós vamos partir aqui pra pintura da nossa florzinha. Vai deixando um paninho aí pra vocês limparem as mãos. Então, a gente já vai pintar aqui o nosso laço, tá? E a nossa florzinha, ó, essas aqui eu já pintei para vocês verem aqui como que fica, tá? Então, nós vamos pintar as outras aqui. É bem simplesinho também para pintar as florzinhas. A gente vai usar essa tinta que já tá prontinha, tá? Que a gente fez misturando as duas cores. E para pintar a florzinha, você pode usar aí qualquer pincel que você tiver também. Aqui eu vou usar esse da Condor 28612, tá? E do mesmo jeito, o processo é o mesmo. Tira um pouquinho de tinta e põe aqui na bandejinha, nessa cor rosé, tá? E pega um pouquinho de água e põe aqui no cantinho da bandejinha. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai tirar o excesso, ó, vai molhar o pincel na tinta, tira o excesso, molha na água, tira o excesso, para poder fazer como se fosse uma aquarela mesmo. E vem pintando aqui, aí você que vai escolher o tom que você quer, se você quer mais forte, mais fraco, e vem pintando as pétalas da flor. Ó, tá vendo? À medida que você tira ali com a água, ela vai suavizando. Aí você que escolhe o tomzinho que você quer, se você quer mais claro, mais escuro, pinta todinha ela, dos ladinhos, em cima, ó, nas laterais, só batendo o pincel bem de leve que já vai ficando bem legal. Olha que cor mais bonita que fica, esse rosé é maravilhoso, viu gente? Dá pra fazer projetos lindíssimos. Dá para você fazer aí decorações maravilhosas, super tendência, super atualidade. As mamães amam esse tipo de projeto. É um projeto manual mesmo, né, que a gente vai desenvolvendo aí de acordo com a decoração personalizada que a gente vai fazer para a mamãe. Olha que lindo que fica. É maravilhosa essa cor, viu? É uma cor que a gente fez aqui, juntou aí, né, foi fazendo os testes, até chegar nesse tom maravilhoso. Olha que linda que fica essa florzinha, né, com essa pintura. E aí aqui, as folhinhas dela, a gente pode pintar com um tomzinho de bege mesmo, que é aquele tomzinho de areia que a gente tá usando no quadrinho, tá? Só pra não ficar branca, só pra dar um tomzinho aqui. Olha que legal que fica aqui, só pra gente dar uma corzinha, tá? Nessa folhinha aqui mesmo, um pequeno detalhe, olha só, ó. Ó que legal. Aí a gente tira o branco, né? A gente vai colocar aqui só um tomzinho mesmo, bege, pra poder deixar um tomzinho bem suave. Olha que linda que fica a florzinha, tá vendo? Então aí você vai escolher se você quer ela mais escura, mais clarinha, do jeito que você preferir. Deixa ela secar agora um pouquinho pra gente terminar o trabalhado nela, tá certo? E aí, com esse mesmo tomzinho de rosa, a gente vai pintar o vestidinho da ursa, tá? Então, como que nós vamos fazer agora para pintar o vestidinho da ursa? Você pode começar pelos detalhes, do mesmo jeito, ó. Vamos usar essa tinta aquarela que a gente fez aqui, ó. Então, a gente começa aqui na parte de cima do vestidinho. Se você quiser pintar com ele mais clarinho, mais escuro, o tomzinho do rosa, você que vai definir aí qual que você acha melhor. Começa pelos detalhes, pega um pincel um pouquinho mais fino, tá? Pra você poder colocar os detalhes no vestidinho. E aí você vai pintar, ó,
todos os detalhezinhos. Eu vou fazer com a tinta um pouquinho mais forte agora no vestidinho, ó. E aí a gente vai pintando os detalhes. Começa nos cantinhos. Ó, terminamos aqui então de pintar o vestidinho da ursa. Olha que lindo, gente, que fica essa ursinha. Olha isso que a gente não fez os detalhes ainda. Então vai ficar um projeto maravilhoso. Essa pintura é incrível. Vocês vão amar o resultado. Então bora lá agora pintar, né, o lacinho. Aí aqui o lacinho também, a ursinha, vocês viram que eu fiz ela mais forte, né? Só com a água aqui que a gente vai definindo o tomzinho do rosa, tá vendo? Vai depender da quantidade de tinta que tem no meu pincel e da quantidade de água. O laço, eu vou fazer ele um pouquinho mais claro, tá? Puxando para as florzinhas, porque nas florzinhas eu trabalhei com um tom um pouquinho mais claro, né? Só usando a tinta e a água. E agora no laço da mesma forma. Eu vou deixar aqui o miolinho dele mais escuro, tá? Vocês vão perceber que eu vou fazer como se fosse um degradê aqui no laço, tá? E vou usar também um tomzinho de bege, que é o areia que a gente usou na moldura, tá? Vou usar o mesmo areia para fazer um sombreado aqui, ó. Vou vir com o areia aqui nessa parte interna do laço. Ó, esse aqui é o areia que a gente usou lá no quadro. A gente vai molhando ele na água para clarear ele um pouquinho, tá? E aí você joga ele aqui para ver mais ou menos o tomzinho que tá. Se tiver escuro, você põe mais água. Ó, então vou fazer um sombreadinho aqui com esse areia, bem legal, algo que deixa assim a peça bem diferenciada, bem bonitinha, tá? Ó, só mesmo para dar uma diferenciada, porque eu vou trabalhar com o rosa no laço. Então joguei esse areia aqui como se fosse um fundinho, tá? Eu vou jogar mais nos fundinhos do laço aqui também, para ficar algo assim bem diferenciado mesmo, bem personalizado, tá? Que a gente tá confeccionando junto aqui. Ó, é um trabalho bem bonito, viu, gente? Essa pintura é uma técnica bem legal e que a gente vai desenvolvendo coisas diferentes aqui no ateliê mesmo, tendência, aquilo que a mamãe quer, né? Tá buscando aí no mercado e a gente vai trazendo aqui pra você, ó. Tá vendo? Vou pintar aqui bem de leve as laterais para ficar bem clarinho mesmo, ó. Você vai fazendo um puxadinho aqui com essa cor bem clarinha. E depois a gente escurece só o miolinho aqui, para dar aquele charme todo especial na peça, ó. Vai pintando aqui, como se a gente estivesse sujando mesmo a peça, tá vendo? E aqui a gente vai dando aquele charme, olha que lindo aqui, esse charme mesmo, com a pintura, com o nosso pincel, olha que legal, que vai ficando aqui o nosso trabalho. Agora eu vou jogar esse mesmo rosa aqui pra baixo, tá? Vou puxar essa pintura pra baixo, ó, como se fosse um degradêzinho mesmo em toda a peça. Então a gente vai fazendo aquela pintura artística mesmo, usando aqui uma única cor, tá? E um pouquinho de água. Olha que mágico isso, né? Parece mesmo uma mágica que a gente vai fazendo na peça. Ó, você vai escurecendo aqui aonde você achar legal, vai deixando os pontos mais fortes e os pontos mais clarinhos, até que o laço tome assim, aquele formato que você gostaria, né? Naquela cor bem bacana do rosé. Olha que lindo a gente colocando aqui do ladinho da ursa que fica. Olha
Olha que legal. A gente vai compondo aqui as cores até tomar uma forma bem bacana. Aqui, agora eu já pintei bastante, né? Tá vendo que ficou bem mais clarinho do que a ursa? Mas puxando aqui pro tomzinho das florzinhas que eu quero. Então, agora eu vou escurecer um pouquinho mais o meio, ó. Esse miolinho eu quero ele mais escuro, então eu vou pôr um pouquinho mais de tinta nele. Aqui no meio, tá vendo? Eu quero que ele esteja puxando pro vestidinho da ursa. E vou puxar aqui de dentro também um tomzinho mais escuro. Ó, pra dar uma profundidade, tá vendo? Olha só. Eu dei uma profundidade aqui com um tom escuro. Vou passar ele um pouquinho mais pra cá. Olha que lindo. Ó, tá vendo? Que agora aqui ficou bem na mesma corzinha. E vou jogar essa profundidade aqui. Nos extremos aqui do laço. Olha que legal. Pronto. Agora eu vou deixar secar. Vou jogar um pouquinho mais aqui. Nos ladinhos. Ó, tá vendo? E agora eu vou deixar secar. Do jeitinho que tá mesmo. Vamos deixar secar aqui o lacinho, as florzinhas a gente pinta todas. Eu já deixei essas daqui prontinhas, tá? Então, essa daqui foi a que a gente pintou juntas. Você vai pintar todas as florzinhas que você for utilizar, tá? E agora eu vou vir com o sombreado, que é um trabalhinho que nós vamos fazer em todas as peças. Então, como que é esse sombreado que a gente vai fazer aqui na nossa ursinha e na nossa florzinha? Eu vou usar para fazer esse sombreado o Betume Gel Envelhecedor. Agora, nós vamos fazer os detalhes dessas peças maravilhosas. Como que a gente vai fazer esses detalhes? Envelhecendo essa pintura. A gente vai envelhecer com o Betume Gel Envelhecedor. Aqui a gente está usando da Full Color, tá? A base de água. Você pode usar aí o da sua preferência de repente, se você não queira usar esse daqui. E esse daqui é na cor Mahogany Escuro, ó, a corzinha dele, tá? Então, vamos usar esse gel envelhecedor para poder fazer os detalhes, tanto da ursinha, quanto do lacinho e da florzinha, tá certo? Então, você pode colocar um tantinho aqui na bandejinha, do mesmo jeito que a gente fez com a tinta, ó. Bem pouquinho mesmo, tá? A gente usa muito pouquinho desses materiais, tá certo? E como que a gente faz esse envelhecimento? Eu vou começar envelhecendo a moldura, tá? Que a gente vai envelhecer a moldura primeiro. Como que a gente vai fazer o envelhecimento dessa moldura aqui? Ó, a gente vai pegar aqui esse gel envelhecedor, ó, e vai tirar todo o excesso, ó. Limpa aqui o pincelzinho, esse aqui é um pincelzinho de maquiagem, ó, você vai tirar até ficar bem clarinho mesmo, tá vendo? Como se a gente estivesse pintando a bandejinha. E vai vir aqui na sua moldura, ó, e vai vir aqui na moldura e vai fazer o seguinte, que eu quero envelhecer só essa parte onde tá as florzinhas. Então, vou tirar todo o excesso, vou deixar só o pincelzinho sujinho. E vou vir passando aqui nas minhas bordinhas, ó. E vou passar ele como se eu estivesse pintando. Você vai passando o dedo assim, onde você quiser tirar o excesso, ó. Limpa ele aqui o tanto que você quiser limpar. Você vai deixar ele sujinho só mesmo para fazer os detalhes, ó. Passa ele aqui nas bolinhas da minha moldura. Aonde você quiser escurecer, você vem com ele.
Como ele é à base de água, você pode colocar, tá, um pouquinho de água aqui também, para poder deixar ele mais leve. Só um sujinho mesmo, não é para pintar, é só para sujar, é um detalhe. A mão bem de leve, tá? Ó, e aí você vai fazer a seu critério. Vou escurecer aqui, ó, da profundidade aqui, nos cantinhos, ó. Pronto, olha que coisa mais linda que fica essa moldura, fica maravilhosa. E aqui eu já vou aproveitar e vou pintar as florzinhas também, né? Eu vou pegar o rosa ali, que a gente usou, e vou pintar aqui as florzinhas com o mesmo rosa que a gente usou na ursinha. Ó, pintar aqui, aqui e aqui. Vou fazer isso dos 4 ladinhos. Aí você pode pintar com rosa mais forte, mais clarinho, da sua preferência mesmo. Ó. Olha que lindo que fica, gente. É um trabalho realmente maravilhoso, tá? Bem fácil, bem simples, bem rapidinho. Olha que lindo. Aqui nossa moldura já estaria pronta, tá? Se você quisesse, não precisaria fazer mais nada. Eu ainda vou dar um toquezinho aqui com uma pátina, tá? Mas é assim, a critério mesmo, não precisa de mais nada. A moldura já tá excelente do jeito que ela tá aqui. Agora vamos fazer o acabamento aqui na florzinha, no laço e na ursinha, tá? Então vamos lá. Vamos escurecer aqui, ó. Vamos escurecer aqui pra ficar, ó. Vou colocar aqui em cima pra vocês verem melhor, ó. Pode usar o mesmo pincelzinho, só pra dar um sujinho, tá vendo? A gente escureceu aqui a florzinha e eu vou escurecer agora a ursinha, ó, com o mesmo pincel. Aqui, ó, você pode escurecer a ursinha todinha. Dá um sombreadinho nela, ó, no corpinho dela, a gente vai sombrear só com o sujinho mesmo. Sombreia a perninha. E no sapatinho a gente vai fazer mais forte. Ó. Olha que lindo que fica esse trabalho. É um trabalho maravilhoso, que a gente pode fazer em diversos
elementozinhos de resina, né? Pra gente usar aí nos quadrinhos. Olha só, gente, a belezura desse quadrinho. Aqui eu vou dar uma sombreada no vestidinho. Bem de leve. Pronto. E agora eu vou sombrear aqui no maço. Ó, a gente sombreia aqui, tá? Só pra dar uma envelhecida. Olha que lindo que fica esse trabalho. E agora a gente vai fazer uns detalhes aqui com o nosso gel envelhecedor. Vou fazer o olhinho da ursinha, tá? Com um pincel de maquiagem mesmo, um pincel bem fininho. Você pode usar o que você tiver aí na sua casa, tá? Você vai só fazer aqui um pinguinho em cada olhinho. Ó, vai deixar aqui o olhinho dela mais escuro. É só um pequeno detalhe. Olha só. E vamos escurecer também o narizinho da nossa ursinha, para deixar ele bem escurinho. Vai ficar um detalhezinho bem charmoso, né? Ó. Olha só. Olha o tanto que faz diferença o detalhe, gente. Olha que lindo. Fica bem bonitinha essa ursinha. Esses detalhezinhos traz, né, uma profundidade aqui no rostinho da ursinha. Ó, olha só que lindo que fica. Fica bem bonitinho mesmo, tá? Aí agora a gente vai fazer, tá? Vou tirar o excesso aqui e a gente vai fazer o sombreadinho aqui na boquinha dela. Vamos usar um pincel. Ó, esse mesmo pincel mais fininho, a gente vai sombrear dentro da boquinha dela. Vou pegar um pincel aqui mais fininho e sombrear aqui dentro. Olha isso. E aqui com o pincel rosinha, sombrear no rostinho dela aqui, o bochechinho.
Olha que lindo. Vamos sombrear aqui também um lacinho, que esse daqui é um lacinho no cabelinho dela. Com rosa. Pode fazer um pouquinho mais forte. Olha o tanto que fica bonitinho, gente, os detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença, né? Essa é a diferença de um trabalho feito com amor, porque a gente, né, coloca realmente o amor aí nos detalhes e faz toda a diferença. Vocês viram o tanto que foi rapidinho para fazer essa pintura e o tanto que ela é maravilhosa? Essa pintura, ela é exclusiva do nosso ateliê. Nós desenvolvemos essa pintura Aquarela Baby para poder pintar peças assim diferenciadas, fazer produtos diferenciados e levar aí o melhor que a gente pode oferecer para as nossas mamães. Então tá aqui todas as peças pintadinhas de forma bem simples, fácil, utilizando apenas essas duas tintas, a rosa e a cor areia da Acrylex. Pode ser qualquer outra marca e você pode escolher o tom que você quiser trabalhar. O importante é que você utilize essa técnica aí que a gente utilizou com a água. E aqui, para a gente poder escurecer, a gente usou um gel envelhecedor. E você pode usar aí também um da sua preferência. É importante que você opte por produtos de qualidade, para que o seu produto final também tenha qualidade. Então, a gente tá aqui com tudo prontinho. A nossa moldura tá prontinha, toda pintadinha. Os nossos acessórios que a gente vai colocar no quadrinho também já tá tudo pintadinho. E para dar um charmezinho a mais nessas peças, a gente vai usar uma pátina ouro, tá? Mas é opcional, você utiliza aí se você realmente quiser. Se não, já dá pra gente montar o quadrinho só com esses elementos aqui. Outro elemento que a gente vai usar aqui, que eu deixei prontinho, é o balãozinho aqui, ó. Eu já pintei um balãozinho com rosé, tá? E vou pintar o outro também aqui. Vou colocar aqui só um sujinho, tá? No rosé. Esse balãozinho, ó, ele é pintado só com sujinho mesmo. Bem de levezinho, com um pincel sujinho, tá? Essa é uma pintura bem leve, tá? Não é uma pintura demarcada, não é uma pintura forte, é uma pintura suave, que a gente chama aqui de Aquarela Baby, tá? Ó, é uma pintura com água mesmo, por isso que a gente chama ela de aquarela. Como a tinta é a base de água, a gente consegue suavizar bem as cores usando a água. É uma excelente técnica para você estar aí, né, acrescentando nas técnicas que você usa no seu ateliê. Pronto, agora a gente já pintou tudinho e eu vou usar aqui para dar um detalhe, tá? É opcional. Essa pátina cera ouro iridescente. Ouro iridescente, que chama essa cor aqui. É uma pátina da Acrylex. Você pode usar a cor que você tiver também, tá? O tom que você quiser. Esse aqui é um ouro. Então vamos tirar daqui já todo esse material que a gente usou para pintar, viu? A gente vai lavar todos os pincéis com água porque é uma pintura à base de água. E vamos usar aqui agora a pátina. É uma pátina, ó, na cor ouro. Então a gente despeja aqui um pouquinho e vem com o dedo mesmo, ó. Vou passar o meu dedo aqui nessa pátina, deixo bem lisinho e vou passar aqui primeiro na minha moldura do meu quadro, tá? Eu quero fazer um detalhe aqui no quadro. Então, passo aqui só nos arabescos mesmo, no detalhe. Passo aqui nas bordinhas, ao redor aqui também, ó. Para dar uma iluminada no quadro, tá? Que a gente faz essa pátina. E olha o tanto que fica legal. A gente já consegue ver, né? Que ele realmente ilumina
e dá uma clareza aqui para os detalhes. Acentua bastante os detalhes. E deixa assim tudo bem iluminadinho. Esse é um tom de pátina que eu gosto bastante de trabalhar com ele. Que eu acho que ele é um tom bem bonito. E deixa toda a moldura bem douradinha. E vou fazer a mesma coisa nas florzinhas, tá? Você vai passar na bordinha das florzinhas essa pátina, só para deixar ela bem iluminadinha. Ó, o meu dedo tá sujinho, do douradinho, tá? E a gente vai passando aqui nos detalhes. Aqui eu vou passar no miolinho do laço e nas bordinhas também. Olha o tanto que dá diferença, né? A gente acha que não. Acha que é só um detalhezinho, mas é um detalhe que faz muita diferença, tá? Eu gosto muito de usar essa pátina nos meus trabalhos aqui do ateliê. Olha que lindo que fica. E vou passar por último aqui na ursinha. Ó, na ursinha, vou pegar um pincelzinho. Pra eu poder passar aqui. Os detalhes. Você pode passar com o dedo mesmo, na bordinha da roupinha dela. Olha só como que ficou os detalhezinhos no dourado, tá? Joga aqui um sujinho aqui e pode jogar um sujinho aqui também. Nós vamos agora fazer a montagem desse quadro com todos os elementos e conhecer como que esse quadrinho vai ficar depois de pronto, tá certo? Então nós vamos iniciar por onde? Aqui a gente já finalizou todas as peças já foram pintadas com a pintura aquarela baby, nas cores que a gente desenvolveu aqui junto com vocês, tá certo? Então agora a gente vai montar esse quadrinho que vai ficar lindo. Ó, vou deixar então a moldura aqui de lado, reservada, e nós vamos montar o fundo do quadrinho. O fundo do quadrinho a gente vai revestir com um tecido de linho, tá? Um tecido de algodão e, ó, é um fundinho de MDF. Se você quiser, você pode pintar esse fundo, tanto de areia quanto de branco, do jeito que você quiser, com a tinta PVA. Aqui eu não vou pintar, porque como o fundo é bege, então ele vai dar tom sobre tom, eu não vejo a necessidade de pintar. Gosto de usar o linho, porque eu acho o linho chique, eu acho que deixa o quadrinho com aquele arzinho de bem glamouroso, tá? Como que a gente faz então para pintar, para poder colar esse tecido? Vou despejar aqui a minha cola branca. Aqui eu tô usando uma cola da Cascorés Universal.
e vou espalhar essa cola com o pincel, tá? Eu vou espalhar bem essa cola, ó, bem uniforme, para que a cola fique bem uniforme, para que essa cola não ultrapasse o tecidinho para cima, tá? Passa a cola em todas as lateraisinhas da moldura, espalha bem. Ó, estica bem a cola, como se a gente estivesse pintando mesmo, tá vendo? Não deixa nem um lugarzinho sem cola, ó. Vou esticando. Depois que eu estico bem essa cola, ó, aí eu vou colocar o meu tecido. Olha o avesso e o direito, pra gente não colar ele do lado errado. Ó. Passa a mão aqui como se a gente estivesse passando esse tecido, tá? Como se a nossa mão fosse um ferro. Ó. Vou passar bem passadinho. E vou aguardar um tempinho para eu poder cortar. Secou, ó, aí a gente vem e corta esse tecidinho ao redor aqui. Então, vamos lá, ó. Aí você aguarda ele secar para cortar direitinho. Cortou o tecidinho, ó, retinho aqui. E agora a gente vai colar esse tecido na moldura, esse fundo. Como que a gente faz a colagem desse fundo? Ó, tá vendo? Vai ficar desse jeitinho aqui. Aí a gente cola, tá? Ó, vou fazer a colagem primeiro com silicone. Eu gosto sempre de passar o silicone antes de usar a cola quente, tá? Então, ponho só nas bordinhas aqui, bem de levezinho o silicone. Ó, viro ele aqui, para eu poder definir as minhas listras, que eu gosto que fica bem retinho, tá? Ó. Olha sempre onde tá o ganchinho, porque a gente tem que direcionar o ganchinho. Ó. Ficou retinho, vira ele aqui e agora eu venho com a cola quente. Tá? Minha pistola de cola quente, grossa, e faço o contorno por trás.
E aí vocês deixam uma tabinha aqui junto para poder colocar a cola, tá? Sempre deixa uma tabinha próxima aqui para poder deixar a cola, porque eu não gosto dela, quase não fica em pé. Então eu sempre deixo uma tabinha assim juntinho na cola. Espera um pouquinho aqui para essa cola secar. Enquanto isso, a gente vai colocar a pérolazinha. Você pega um pega-pérola, um palitinho, e a gente vai colocar aqui a pérolazinha no miolinho da flor, tá? Você coloca em todas as florzinhas. Coloca com silicone mesmo, tá? Ó, coloca o silicone aqui no miolinho. Ó. E aí a gente coloca a meia pérola. Aqui eu vou usar uma meia pérola número 5. Você pode usar número 6, número 4, o que for da sua preferência aí. Ó, tá vendo? Ó, como que fica bonitinho a florzinha. Fica bem linda, né? Fica bem lindinha. Então, pronto. Aí já secou aqui a moldura. Está seco aqui o silicone, eu vou virar ela. E agora a gente vai trabalhar na montagem do quadrinho. Sempre observando o ganchinho pra gente não colar nada errado, tá? Então, vamos iniciar agora a colagem da madeirinha. Essa aqui é uma madeirinha, eu vou medir ela aqui pra vocês verem a medida dela. Ó, é uma madeirinha 9 por 6, tá? Só pra firmar mesmo a nossa ursinha. Você pode fazer esse quadrinho aqui agora, olha só. Você pode montar o quadrinho de diversas formas. Então, por exemplo, se você estiver montando um portfólio agora, você vai usar essa moldura aqui do jeito que tá e montar os modelinhos que você tiver. Pega nomes diferentes, acessórios diferentes, para você ir montando no quadrinho. Mas no final da aula eu vou mostrar para vocês alguns acessórios que você pode usar nessa moldura para fazer essa montagem, tá? E você pode montar o quadrinho tanto na horizontal, tá? Pode fazer a decoração aqui na horizontal, tá? A gente poderia fazer aqui na horizontal com a ursinha, quanto fazer na vertical. Eu vou fazer ele na vertical assim, tá? Mas você pode fazer na horizontal também. Então, você pode montar ele de várias formas. Então, essa tabinha aqui, eu pintei ela, tá? Com a tinta areia. Aqui eu pintei com a tinta mais forte, sem diluir ela na água, por isso que ela ficou um tomzinho mais forte, tá? No MDF. E vou colar essa tabinha aqui. Como que eu faço a colagem dessa tabinha para ela ficar bem firme? Sempre eu colo com silicone, tá? Eu passo o silicone aqui e coloco, por quê? Porque eu deixo colar de um dia para o outro. Aqui, como a gente vai finalizar, então eu não vou colar com silicone, mas só para vocês verem. E eu utilizo aqui por baixo a cola quente. Então, eu sempre utilizo duas colas para estar firmando essa tabinha aqui, porque tem que ficar bem firme para ela não soltar. Porque a ursinha tem um peso, né? Então, essa tabinha, ela tem que ser uma tabinha que vai ficar bem firme aqui no meu projetinho, tá bom? Aí você cola aí do jeito que você achar que fica melhor, mas aqui no ateliê a gente faz assim. Eu vou estar colando ela aqui com vocês só com a cola quente, porque eu quero finalizar agora o quadrinho. Mas quando eu estou fazendo aqui no meu ateliê, a gente cola com o silicone e deixa secar de um dia para o outro, tá certo? Então, vamos lá. Quando vocês colarem com o silicone frio, tá? Você vai segurar ele um pouquinho até ele ficar firme. E aí você vem com a cola quente por baixo, um pouquinho para poder firmar, tá? Aqui eu vou colar com a cola quente só porque eu quero finalizar agora. Mas a gente aqui no ateliê cola com o silicone porque ele não descola depois. E com a cola quente corre o risco dele descolar, tá? Então, para vender, nunca colem com a cola quente, igual eu tô fazendo aqui.
Aqui é só pra gente finalizar rapidinho, porque com o tempo, se você colar só com a cola quente, ele tende a descolar. Pronto, então, nossa moldura já tá prontinha e agora a gente vai para os detalhes. O que que acontece? Nesse momento aqui, o que vai contar é a sua criatividade. Então, assim, você pode bolar vários modelinhos, né, desse quadrinho. Esse modelinho a gente desenvolveu aqui no ateliê, né? Eu estou, né, criando ele para nossa nova coleção, lançamento e compartilhando com você. Então, você pode criar o seu modelinho, que vai ser o seu diferencial para você levar para a mamãe de um jeitinho diferente. Todas nós temos nossa criatividade, então é muito importante que a gente consiga fazer algo autêntico, que seja nosso, né? Que a gente mesmo possa criar. Então muda algum detalhezinho, né? Pra gente não fazer aquelas cópias idênticas, né? A gente se inspira, mas não precisa, né, ser uma cópia idêntica. Mas você está sempre se inspirando, criando modelinhos maravilhosos, colocando a sua criatividade em ação para criar os seus modelinhos, para você ter uma empresa autêntica, para você ter um trabalho bem autêntico. Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? Olha só, eu vou colar essa ursinha aqui, tá? Nessa madeirinha, e a gente vai decorar ao redor dela. Então, a colagem dessa ursinha aqui pode ser feita de algumas formas, tá? Você vai usar aqui uma cola bem resistente, porque ela é uma resina, é pesada e não pode descolar. Eu vou usar aqui a cola quente porque eu preciso que seque rápido para eu poder compartilhar com você o resultado. Mas aqui no ateliê a gente utiliza o silicone frio. Por quê? Porque ele adere melhor e ele não solta. Ele é bem mais difícil de soltar. Outra cola que a gente usa muito aqui nesse tipo de trabalho é a cola instantânea, tá? Da Tec Bond, porque ela também cola bastante e aí depois é bem difícil de soltar. Aqui, ó, eu vou utilizar a cola quente só para vocês verem o resultado, mas aí vocês utilizem uma cola mais forte, tá? Para que não solte depois na casa da cliente. Então vamos lá. Eu vou colocar a ursinha no centro, tá? Ó, vou colocar ela aqui no centro da madeirinha, tá vendo? E depois a gente vai decorar, fazer uma decoraçãozinha aqui, para deixar o quadrinho bem charmoso, bem mimoso aí, para encantar muito as mamães. Olha só já que coisa mais linda. Então aqui você já poderia até fotografar ele assim, né? Colocar aqui a ursinha, colocar o nome, já tirar uma fotinha, depois coloca mais um acessório, tira outra fotinha. E assim você vai montando um portfólio com uma única moldura, você pode fazer vários modelinhos, tá? Só para você fotografar mesmo. Então vamos lá. Eu vou estar colando aqui com a cola quente. Só mesmo pra gente ver o resultado aqui rapidinho, tá? Centraliza ela. Ó, viu? Centralizei e colei. Pra vender, colem com a cola, né? Ou com a cola instantânea, ou com silicone frio, pra ter a cura ali e depois não soltar mais. Aqui. Então vamos fazer aqui então a montagem desse quadrinho, né? Eu vou usar as florzinhas aqui do lado, vou montar aqui um cenáriozinho com essas florzinhas que a gente fez, que eu acho que fica bem bonitinho. Ó, tá vendo? Só assim mesmo. Aí você pode levantar aqui para ver mais ou menos como que vai ficar. E aí a gente vai fazer a colagem. Aqui no tecido eu sempre gosto de usar o silicone frio para colar também, tá?
E na moldura a gente usa a cola quente mesmo para colar essas florzinhas de resina. Eu vou usar a cola quente só pra gente secar rapidinho, né? Porque senão a gente teria que esperar de um dia para o outro para poder mostrar para vocês o resultado. Olha só que lindo que já tá. Olha que lindo que fica, gente. É uma delícia de fazer e fica um resultado maravilhoso. O laço também é opcional, tá? Não precisa, se você não quiser, não precisa colocar. Ele é pesado, então ele é um pouco mais difícil de você colocar. A gente cola com cola quente esse laço, tá? Só porque a gente cola com cola quente, depois a gente vai colocando cola quente nos detalhezinhos. Então a gente põe bastante cola quente nesse laço, viu? E é assim mesmo. Aqui é na cola mesmo. A gente põe bastante cola quente, porque ele pega só em alguns lugarzinhos. Tem que ser bem rápido e tem que ter muito cuidado aqui para não se machucar, viu? Porque a cola quente machuca. Tem que ter cuidado para não se queimar. Mas é assim mesmo. Já esfriou aqui a cola, né? Então agora a gente vai colocar o nome. Aqui você pode usar um nome, esse é um nome só de MDF, tá? Não pintei, não fiz nada, só recortei. Eu acho que eu vou usar ele porque eu quero fazer algo bem diferente, né? Ou você pode usar ele pintadinho, de rosa ou de dourado, né? Só porque assim, como eu quero fazer algo diferente, eu vou usar ele sem pintar mesmo. Bem natural mesmo, para ser algo assim bem chique, bem moderno, tá? Então a gente vai fazer aqui algo bem moderno mesmo. Esse nome super tendência, né? Que é um nome bem moderninho também, que a gente tem os nomes tendências aí de bebês, que é Malu. Então como que a gente faz a colagem desse nome aqui? Com silicone frio, tá? A gente vai passar o silicone aqui por trás do nomezinho, você vai centralizar ele com régua. Pega uma régua, você faz a medidinha. A gente aqui já tem um pouquinho de praticidade, então a gente vai, né, só no olhômetro mesmo, tá? Se você não tiver, você vai com a reguinha, tá? E centraliza ele onde você quiser. Passa o silicone aí na parte de trás do nome, tá? Ó. Onde você quer colocar o nome. E aí você vai centralizar ele aqui aonde você achar que vai ficar melhor.
Olha só, centraliza o nome, olha que lindo. E aí a gente vai fazer alguns detalhezinhos aqui com a borboleta. Aí você pode usar os balões que a gente decorou aqui. Eu vou usar só as borboletinhas mesmo, que são de resina, a gente pintou com rosinha também, tá? Vamos só botar um charmezinho aqui com as borboletinhas. E aí o nosso quadrinho está finalizado. Então vamos lá. Pronto, e agora pra gente finalizar esse quadrinho maravilhoso aqui, o nosso quadro Ursa Floral, da nossa coleção maravilhosa. Eu vou usar só umas borboletinhas aqui, tá? Pra gente poder decorar ele. Ó, aqui com silicone, tá? Vou colar elas com silicone, porque como elas são maneirinhas, elas secam bem rapidinho. Ó, então só umas borboletinhas aqui, para poder deixar o quadrinho bem lindo, bem charmoso. Olha só o resultado desse quadrinho. Olha se não ficou uma peça maravilhosa e que as mamães vão amar. Então você pode usar, criar, usar da sua criatividade para fazer peças lindíssimas com essa técnica da pintura aquarela baby. É uma técnica que a gente desenvolveu aqui no ateliê para compartilhar com você aí, para que você possa também produzir peças lindíssimas e com todo o amor e todo o carinho do mundo, tá certo? Então deixo para você aqui essa peça maravilhosa. Vou mostrar para você aqui agora há pouco algumas combinações que você pode fazer também, tá? Olha só, eu deixei separadinho aqui só para você ver. Essa é uma das técnicas que a gente tem aqui no ateliê. A gente tem um monte, infinitas outras peças que você pode aprender com a gente aí, né? Dentro do nosso curso Viver de Baby Decor, que é um curso completo, onde você aprende todas as peças que a gente produz aqui, com técnicas diferenciadas, técnicas atualizadas, que podem produzir peças lindíssimas e que você pode estar aí sempre encantando a mamãe com peças com luz, sem luz, moldura de madeira. Esse aqui é um quadrinho todo feito na resina, mas a gente tem quadrinho revestido no tecido, quadrinho no bastidor, quadrinho floral, quadrinho atemporal, quadrinho com moldura de madeira, quadrinho com luz, quadrinho sem luz. Então existem aí infinitas possibilidades. Os kits higiênicos, as pinturas lata, tudo que a gente produz no ateliê, a gente ensina ali dentro do nosso curso Viver de Baby Decor. É um curso maravilhoso, completo, que traz para você todas as peças que a gente produz aqui. Através dele você consegue reproduzir todas as peças que a gente produz. Então é muito bacana. Vou mostrar para vocês aqui algumas pecinhas que a gente utiliza para poder decorar esses quadrinhos, que são pelúcias, peças de amigurumi, que é aquelas pecinhas de crochê. Então assim, são muitas as possibilidades. Só para vocês conhecerem, tá? Um pouquinho sobre essas peças que a gente sempre trabalha aqui. Olha aqui para vocês verem, ó. Então esse mesmo quadrinho, você poderia decorar ele com uma bailarina, tipo essa daqui, né? No lugar da ursinha, colocar a bailarina. Você poderia colocar uma boneca, a nossa boneca luxo princesa, que é essa daqui. Você poderia usar um ursinho na versão masculina, pode fazer o quadrinho numa moldura retangular, sem ser floral. E aí você pode usar a mesma pintura, mas reproduzindo o tema de príncipe, usando coroa de resina, usando ursinho de pelúcia. Você pode usar pecinhas de feltro, para quem trabalha com feltro. Você pode usar as pecinhas do safari, para quem gosta de montar quadrinhos, né? No tema safari tá muito em alta, as mamães estão pedindo muito. Tudo usando essa mesma pintura, com pecinhas de amigurumi, né? Amigurumi, que ó, olha só, todas, né, naquele crochêzinho. Ó, ursinhas também a gente pode usar para decorar ali. Tem vários modelos de ursinhas que a gente trabalha aqui no ateliê. Então, ó, são infinitas as possibilidades. Todos os fornecedores de todas essas peças que vocês estão vendo aqui, a gente disponibiliza ali dentro do nosso curso completo, que é o curso Viver de Baby Decor, que pode trazer para você infinitas possibilidades de trabalho,
para você produzir peças lindíssimas e aos poucos você ir, né, crescendo o seu ateliê. Você pode iniciar com uma única peça e aos pouquinhos você vai produzindo mais peças. Essa peça que a gente produziu aqui, que vocês viram, né, que a gente produziu hoje, é uma peça que o custo dela vai depender da região onde você mora, tá? Mas o custo total de produção dessa peça, dependendo da sua região, ele vai variar de 60 a 70 reais aproximadamente. É o custo da confecção desse quadrinho. E a gente vende esse quadrinho hoje no nosso ateliê no valor de R$ 299 reais. Então é uma peça que a gente consegue ter um lucro bacana, mas trabalhando com material bacana, né? Trazendo um trabalho de excelência, de qualidade para as nossas mamães e mantendo aí um padrão de qualidade, de alta qualidade dentro do nosso ateliê. Espero que você tenha aprendido essa peça, né? Que faça sentido para você, como faz sentido para nós aqui no ateliê. E para poder compor aí a decoração, né, desse lançamento que a gente fez, a gente também criou uma peça aqui que faz parte do quadrinho e que você também pode estar reproduzindo peças similares aí no seu ateliê, né? Aqui a gente produziu o abajur que vai compor a decoração do nosso quadrinho maravilhoso da coleção Ursa Floral. Então, como que vai ser esse abajurzinho aqui? A gente pintou, né, uma ursinha sentada no mesmo modelinho da ursinha do quadrinho e a gente vai usar ela para decorar o abajur, né? Então, a gente vai usar ela aqui para decorar o nosso abajurzinho e a gente vai pegar algumas outras pecinhas aqui, a gente vai compor cenários, tá? Como você pode fazer aí no seu ateliê também. Então, para a gente poder compor aqui com o quadrinho, né, eu trouxe aqui algumas pecinhas de resina que a gente vai juntar aqui nessa coleção. Então, aqui tem alguns livrinhos, tá? Que a gente simplesmente passou o cor de rosinha neles, não pintou com a cor bege, tá vendo? Para dar um contrastezinhos, né? A gente pode botar aqui uma florzinha na mesma cor do quadrinho para poder estar combinando. A gente pode colocar aqui também uma bolsinha, tá vendo? Olha só que legal. Pode colocar também um chapéuzinho, tá vendo? Poderia colocar um chapéuzinho aqui, ó, do lado da ursa, pra montar um cenáriozinho mesmo, né? Olha que bacana aqui que ficaria aqui. Olha que lindo, né? E poderia estar colocando a borboletinha aqui, né, no abajur. Olha que lindo aqui. Vamos montar aqui, né, esse cenáriozinho aqui pra vocês. Então, tudo isso aí você vai usando a criatividade para poder montar, né? Vamos montar aqui. Eu vou pegar a cola quente aqui para poder montar. Pronto. Viram como é facinho a gente montar um cenáriozinho? Olha que lindo que ficou o nosso abajur. E ele vai compor aqui com o nosso quadrinho, que a gente acabou de compartilhar com vocês como que faz. Olha só como que ficou lindo o nosso quadrinho, a nossa decoração da coleção Ursa Floral. Então, foi feito com muito carinho, com muito amor para compartilhar com você e para colocar aqui para as nossas mamães no nosso ateliê. Espero que todas as técnicas que eu compartilhei com você aqui possa acrescentar no seu trabalho, possa trazer para o seu portfólio peças lindas, incríveis, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida e que possamos aí ainda compartilhar muita coisa legal juntas. Um beijo no seu coração e até uma próxima oportunidade.